ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos importantes da área de marketing e comunicação para o setor da saúde. Esse setor que é muito importante para a economia do país e nós que temos muitos telespectadores que trabalham na área da saúde, né, também são empresários da área da saúde, trazendo temas relevantes para o seu negócio em saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é seguros para a área da saúde, para o setor da saúde. Eu confesso para você que a gente, quando fala de seguro, por exemplo, a gente pensa no seguro de casa, no seguro do carro, até se você tem uma clínica, no seguro da sua clínica. Mas conversando com o nosso amigo especialista, que é o nosso convidado, já vou apresentar para você, a gente descobriu que tem muito mais seguros e muito mais coisas importantes para preservar e manter o seu negócio saudável e protegido do que a gente imagina. Por isso trouxe aqui o meu amigo Kleber de Paula. Tudo bom, Kleber? Tudo bom, Luciano. O Kleber, que é fundador da FBN, Grupo FBN, que é uma super corretora, que é um grande parceiro nosso. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Luciano. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o acolhimento. Bom, antes de a gente falar sobre seguros para o setor da saúde, fala um pouquinho da FBN, porque você é totalmente diferente, pessoal. A gente fala que é uma corretora diferente das demais, né? Você fez questão de construir isso. Fala um pouco pra gente sobre isso. Tá bom, Luciano, obrigado, tá, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar um pouquinho da FBN. Eu estou no mercado de seguros desde 96, tá? Então, entregando a idade, esse ano eu vou fazer 50 anos de idade e 28 de profissão. E a FBN foi fundada em 2002. Então, durante esse período anterior à fundação, eu trabalhei em outras duas empresas. Uma pequena, tradicional, muito ética, muito séria, e uma que estava vivendo um momento de escala. Então, eu já montei a minha empresa entendendo qual era a diferença e desejando ter um pouco mais de escala. Mas como é que você pode ter escala num mercado onde você faz de tudo um pouco? E aí que vem o nosso diferencial, que é a gente adotar alguns nichos de mercado para atender com maestria, e todos aqueles outros que nos buscam, a gente acolhe, mas dentro do processo que a gente criou para atender os nichos. Então, nós não deixamos de atender ninguém, porém, nós atendemos com muito mais qualidade determinados nichos, entre os quais o da saúde é um deles. E quando a gente é chamado de diferente, às vezes pode ser um elogio, às vezes não. Né? Então, a gente sabe que está sujeito a cometer mais deslizes quando opta em ser diferente, né? A inovação, ela tá... É o risco da inovação, né? Ela está intrinsecamente ligada a permitir-se errar. Só que no seguro você não pode errar, porque seguro, quando você erra, esse erro só cresce até o momento em que o cliente precisa e não dá mais tempo de corrigir. Então, a gente tem que ser muito atencioso, mesmo quando está buscando inovação. Eu diria assim que a necessidade de ser diferente nesse mercado é porque ele é um mercado extremamente engessado. É uma característica desse mercado? Assim, é normal isso? Até as próprias companhias seguradoras, e eu posso afirmar com uma certa propriedade, porque eu tive uma startup que foi acelerada dentro de um programa de aceleração de uma seguradora muito séria, elas têm limitações de sistemas nativos, que não integram com sistemas que são exigidos quando você vai fazer inovação. Então, hoje tem um monte de sistema no-code, zero-code, para você fazer processos de inovação, mas não são integráveis com o que as seguradoras oferecem. Então, existe, de fato, uma limitação muito grande quando você vai inovar no mercado seguro. Daí surgiram as insurtechs, né, o sandbox da SUSEP, para conseguir permitir que esse mercado tenha um pouco mais de expansão. E eu vejo como nosso principal diferencial a busca por prevenir. Porque vender o seguro com base no medo não é saudável nem para o cliente nem para quem vende. Então a gente busca trazer um pouco mais de conhecimento para que o cliente venha adquirir através da consciência de que ele precisa de prevenção. Então, eu diria que essa é a nossa principal diferença. Mesmo depois que eu vendo um seguro, eu tenho uma preocupação muito grande em
levar informação para o cliente, até para que ele use em momentos que não são tão ruins, né? Como, por exemplo, o cliente tem um determinado seguro por um momento de infortúnio, algo que ele não deseja, mas dentro daquele seguro existem coberturas ou assistências que ele pode utilizar mesmo num momento bom. Isso vai ajudar ele a entender melhor o valor do que ele tem. Então, o nosso diferencial é esse. Porque a gente até brinca assim, né? Que fala, seguro é uma coisa que a gente parece que paga e nunca usa, ou só vai usar quando dá problema, né? Exatamente. Ainda falando sobre isso, o mercado de seguro aqui, porque a gente está falando assim, geralmente, como a gente entende, você falou, tem as companhias seguradoras e tem as corretoras. Aqui no Brasil, é necessário ter a corretora para se utilizar uma seguradora. E aí uma outra pergunta, que às vezes parece que as corretoras, perdão, são todas meio que iguais, oferecem todos os mesmos planos, né? E aí que vem o atendimento e o entender que a FBN traz para o seu cliente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque parece que assim, toda corretora vende todo tipo de seguro e é igual para todo mundo, né? Sim, vamos lá. As seguradoras, elas optam por determinados nichos também, com base no apetite de risco delas e na expertise delas. Então, tem seguradoras que só fazem determinados tipos de seguro e tem as seguradoras mais varejistas que atendem uma gama maior de produtos. Mas, ainda assim, o meu papel é não defender a marca da seguradora, a menos que aquele produto ou serviço de fato vá atender a necessidade daquele cliente. Então, a gente adotou uma postura na FBN de não deixar nem brindes de seguradoras em cima das mesas, porque eu não posso ter uma atuação enviesada. Então, se eu vendo a seguradora A para aquele cliente, é porque, em comparação de A, B, C, D até Z, é aquele produto que atende melhor a necessidade dele. Talvez não todas, mas o que atende de forma mais completa. Então, o papel da seguradora é aceitar um risco e atender mediante sinistro, e o papel do corretor de seguros é encontrar a melhor solução para o seu cliente, independente das campanhas e da marca e de tudo que está por trás das ações comerciais. Uma coisa que eu acho legal, assim, a gente pode dizer assim, né? Vocês implementam a inteligência, né, Kleber, no processo. Eu acho que isso é um ponto legal, buscando sempre o melhor para o cliente da FBN. Sim. Vamos entrar no nosso papo. Eu sempre falo isso assim, quando a gente começou todo o projeto do ABC da Comunicação e a Vesa TV, o nosso canal, e trazendo conteúdo para os profissionais de marketing e comunicação, uma das áreas que mais começaram a visitar o portal, óbvio, depois da área de marketing, da área de vendas, foi a área de profissionais da saúde. Então a gente começou a perceber que tinham muitos profissionais da saúde querendo saber mais sobre marketing e comunicação, sobre empreendedorismo, porque de certa forma o médico ele aprende a ser médico, né? E aí depois ele busca talvez empreender, montar sua clínica, e imagino você aí que também está assistindo a gente, pensa em ter sua clínica, seja na parte de odontologia, psicologia ou qualquer especialidade de medicina. Quando a gente fala desse mercado e fala de marketing, obviamente está falando de produto, de preço, de distribuição, de tudo isso que envolve o produto, o seu produto aí como médico ou uma clínica, enfim. Quais são os seguros que são ideais ou são importantes para essas empresas que atuam na saúde? Até achei legal que você falou que algumas seguradoras, de acordo com o seu nível de risco, ela escolhe o nicho que ela quer atuar. Qual é o nível de risco na saúde? E quais são os seguros que a gente pode encontrar para empresas da saúde? Tá legal, Luciano. Uma pergunta que dá muita... Dá o programa inteiro. Dá para responder muito, né? E assim, como eu tô há 28 anos, eu falo de seguro todos os dias da minha vida, desde quando eu comecei. Então, quando a gente faz uma avaliação, eu chamo de matriz de risco, né? Eu tenho um profissional, esse profissional tem outras pessoas que ajudam ele, pode ser uma assistente, pode ser uma secretária, pode ser um auxiliar ali na cadeira, no caso de um dentista, por exemplo. Ele está dentro de um prédio, esse prédio tem equipamentos. Então, quando eu analiso a matriz de risco, eu tenho várias arestas ali, eu tenho várias oportunidades, né, de oferecer uma forma de mitigar esse risco. O principal risco da saúde que está mais em voga, que se fala mais hoje, é a responsabilidade civil. Por quê? O profissional está fazendo um atendimento, principalmente, né, em
atividades onde a estética começou a ficar mais evidente, né? O risco ficou mais proeminente na estética porque o resultado é muito subjetivo. Isso é um ponto complicado, né? Porque quando você tem a subjetividade, é muito da opinião de cada um, né? Exato. E aí o que começou a acontecer? De um lado a gente tem o profissional da saúde, do outro lado a gente tem a área jurídica, né, que promove ações. Então, a responsabilidade civil, que nada mais é do que uma proteção financeira e jurídica para o profissional da saúde, é o que está mais na moda, vamos chamar assim, mais evidente, né? A gente entrou nesse mercado através desse seguro, porque uma cliente, né, que eu tinha, uma cliente de consultoria de canais, que a gente fez na época, em 2013, virou para mim num almoço e falou: eu preciso que você me ajude a conscientizar os meus profissionais e a conscientizar a minha rede. Na época ela tinha 110 unidades clínicas e cerca de 2.000 profissionais de odontologia. E aí a gente começou com a árdua tarefa de, no início de 2014, começar esse trabalho de conscientização. Então isso entrou no nosso DNA, porque a gente aprendeu de uma forma muito desafiadora a conscientizar esse profissional. E daí em diante, essa rede cresceu e hoje nós atendemos 10 marcas, que são 10 redes na área de saúde, bem-estar, odontologia e estética. Né? Então, a gente aprendeu com eles e foi aprendendo a como desenvolver produtos que atendem às necessidades deles, e esse foi o principal produto. Mas no meio do caminho surgiram várias outras situações, como, por exemplo, um scanner odontológico custa mais de R$100 mil. E é um equipamento que muitas vezes o dentista coloca no carro e vai para outra clínica. Está coberto ou não está coberto? É que esse tem um problema da mobilidade, né? Exatamente. Igual o seguro de um celular. Né? Existem seguros que cobrem e seguros que não cobrem. Mas nem todo profissional sabe dar essa orientação para ele quando ele está contratando. Um aparelho de laser, por exemplo, né? Ele pode sofrer um dano elétrico e custa caro consertar. Está coberto ou não está coberto? Se ele for subtraído, ele vai ser indenizado na sua totalidade ou tem depreciação? A apólice tem franquia ou não tem franquia? Então você percebe que mesmo em um só risco existem várias possibilidades e várias seguradoras que vão ter várias condições diferentes de acordo com o seu apetite de risco. Hoje tem seguradoras que entendem mais esse mercado? Todas essas nuances que você está colocando? Tem. Existem companhias que foram, com a nossa ajuda e com a ajuda de outros profissionais que também estão mais nichados nesse segmento, a construir produtos que fazem mais sentido. Claro que para isso elas exigem o volume, porque o seguro nada mais é do que um monte de dinheiro diluído para ser capaz de arcar com aquele risco quando ocorre. Então as companhias mais especialistas, elas vão buscar personalizar dentro de determinados volumes. Mas existe sim companhias oferecendo seguros para equipamentos dentro do seguro de incêndio da unidade, onde não tem franquia, onde você consegue oferecer um seguro que, caso aconteça algo com o equipamento, mesmo ele já tendo 2 ou 3 anos de uso, não haja depreciação, porque o dono da clínica vai querer comprar outro equipamento para continuar os tratamentos. Sim. E aqueles tratamentos que já deram início, ele precisa de um equipamento no mínimo similar. Se for depreciado, ele não compra. Então é um cuidado que a gente tem. Eu diria que, como a gente trabalha muito com redes, tem a questão das inaugurações. Durante o período de obra é um tipo de seguro. Durante o período pós-inauguração é outro tipo de seguro. E nesse meio tempo em que a empresa já começa a receber os equipamentos e ela ainda não está em atividade. E é o que você falou, em geral são equipamentos que não são baratos, né? Não são baratos. A gente tem muitas vezes, Luciano, dentro da unidade, equipamentos que, se somados, o valor é maior que o valor do imóvel. Então, não é um seguro que se contrata pura e simplesmente sem ter conhecimento do conteúdo. Por quê? Pode ser que aquela cobertura, no caso de incêndio, por exemplo, não seja suficiente para arcar com o que ele tinha. Então, as perguntas que se faz para uma empresa da área da saúde são outras. Vou dar um outro exemplo. A empresa da área da saúde, ela tem uma obrigação com relação a alguns cuidados. Por exemplo, limpeza de caixa d'água. Ela tem que prestar contas, se ela for fiscalizada, num período menor do que outras empresas.
Será que ela não pode ter acesso a um serviço nesse sentido, ou a uma orientação nesse sentido, ou a um lembrete nesse sentido? Então, assim, toda a gestão da corretora que está focada nesse público é feita de forma diferente e mais preventiva, vamos chamar assim. Muito legal. Bom, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco e no segundo bloco eu vou querer conversar mais com o Kleber sobre essa questão do seguro, falando principalmente sobre essa questão da subjetividade, que eu acho que é um ponto importante. E para você que é um empresário, um profissional da saúde, também empreendedor, continue com a gente que vale a pena você saber sobre essas orientações, o quanto isso pode ser importante para o futuro do seu negócio, para a prevenção do seu negócio. Então não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde pela Vesa TV, hoje falando de um tema importante de seguros para o setor da saúde. Kleber, a gente falou um pouco de uma forma geral ali, e você explanou muito bem, né, as possibilidades de risco que um profissional da saúde, até em mobilidade, né, em transporte tem, ou dentro da sua clínica. Mas você falou também de um seguro, e aí eu vou entrar numa questão que é normal, que você falou da subjetividade, e aí a gente fala da questão de, às vezes, poder acontecer um erro médico, né? Então, vou dar aqui um exemplo, uma clínica de olhos que faz uma operação, problema no laser, alguém perde a vista, mas você falou também muito do estético, que é muito subjetivo. Então, de repente, lá, o cirurgião ou alguém que fez o procedimento correto, mas aí até às vezes por influência dos outros a pessoa acha que não ficou bom. Fala um pouco sobre essa subjetividade e como isso se dá, e quais são os problemas que isso acontece, porque via de regra, quando tem um problema desse, já vem a judicialização, né? Perfeito. Fala um pouco sobre isso. Perfeito, Luciano, você falou, o tema judicialização é um tema que ele assola algumas áreas, normalmente quando tem massa crítica para isso, né? Então, na área da saúde, não só por profissional da saúde, mas a gente percebe a área da saúde sofrendo um processo de judicialização, né? Muita coisa é atendida com base em liminar, né? Então, realmente, essa é a força que vem de encontro à necessidade da gente se prevenir, né? Então, qual que é a melhor prevenção para um profissional da saúde? É ele ter termo de consentimento bem preenchido. Porque se eu vou procurar um profissional para fazer uma intervenção, pode ser uma cirurgia, pode ser na boca, pode ser na face, enfim, eu tenho que confiar nele e ele
tem uma série de detalhes que ele vai apresentar nesse termo de consentimento que eu tenho que estar ciente. Porque até a minha alimentação pode impactar. Os meus hábitos podem impactar. Então tem uma série de detalhes que cada ser humano é um ser único, né? E o efeito daquela intervenção vai ser diferente em pessoas diferentes. A pessoa não cuidou direito, não fez um pós-operatório correto. Eventualmente, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser o hábito de fumar, pode ser qualquer outra coisa. Ou até o resguardo. A pessoa fez um procedimento, mas ela não esperou, tinha uma festa imperdível e ela foi. Então, nesse tempo a gente já viu de tudo, porque nós atendemos centenas e centenas de sinistros, de ocorrências. E aí, tem até um fator que eu lembrei agora que é importante, que é a questão da comunicação. Mas eu vou primeiro a responder a tua pergunta. Então, uma eventual subjetividade o procedimento foi bem feito, todo o protocolo foi seguido, né? O cliente seguiu a orientação, mas o resultado final não agradou. Não foi isso que eu comprei, não foi assim, não era assim que eu queria, não ficou do jeito que eu esperava. Então, o profissional do lado de lá, ele está totalmente respaldado por esse documento, pelos protocolos, está tudo bonitinho. Mas aquela reclamação acabou gerando uma ação e ele vai ser acionado. Ele recebeu uma notificação. O cliente pediu o dinheiro de volta, enfim. Né? Ou danos morais, ou qualquer tipo de indenização. E aí o que acontece? Ele vai precisar se defender. Então não interessa se houve falha ou se não houve falha. A defesa vai precisar ser acionada. E aí começa a despesa com honorário de defesa. Durante esse processo, pode haver necessidade de uma peritagem, por exemplo. O juiz pode definir que seja feita uma peritagem. A peritagem custa também. Então é um custo que pode ser arcado por uma apólice de seguros e o profissional não tem que fazer um desembolso imediato. Ainda que ele ganhe a ação, ele usou o seguro para se defender. Agora, se porventura ele perder a ação, aí ele tem até o limite máximo de indenização que foi contratado naquela apólice para arcar com a indenização do cliente. Então acontece muito. Hoje, por exemplo, na odontologia, boa parte dos procedimentos tem uma finalidade estética. A parte assim, né, de botox, preenchimento, que até então não era também no dentista e passou a ser, né? Passou a ser. A gente tem a harmonização orofacial, né? A gente chama de ROF. E de fato é um procedimento que é muito executado. Então aumentou muito, né, a quantidade de ações contra profissionais da odontologia, principalmente por conta dessa questão. E aí onde a gente encontra o maior índice de subjetividade, que são reclamações não com base no erro, mas com base num resultado numa expectativa não atingida. E é difícil, né, Kleber, você prever qual vai ser o resultado, né? Vai ficar assim. Você tem uma ideia, né? Sim. É muito complicado sempre vale isso, bom não? senso, né? Quando eu contrato um serviço onde não existe exatidão na entrega, eu tenho que ter bom senso também, né? Assim como o cabeleireiro. Eu posso ir no cabeleireiro diferente. Vou te fazer uma pergunta chata, mas eu tenho que fazer. Tem gente que quer se aproveitar da situação? Assim, eu diria que sim. Às vezes... Porque a gente viu de tudo, né, no mercado, assim, sim, né? Tanto tem que, como a gente atende marcas que são grandes, nunca você recebe uma ação contra um profissional ou uma clínica sem que a marca seja citada. Ou seja, a marca não tem gerência sobre o procedimento. Mas, do outro lado, o advogado cita a marca porque ele sabe que ele tem muito mais chances de sensibilizar o juiz, tendo em vista que você tem ali uma empresa grande envolvida. Então, existe... Sempre pode haver oportunismo. Não vou dizer que é na maior parte dos casos, mas pode haver sim. Você comentou que você queria falar sobre comunicação, que Sim. seria um ponto importante nisso. Sim, é muito importante pelo seguinte. O seguro, normalmente a gente contrata e engaveta.
Antigamente recebia aquele envelope, né, com aquele livrinho, igual o manual do carro, né? Eu não conheço ninguém que lê o manual do próprio carro, mas enfim. A gente vai lá e guarda numa gaveta. Se acontecer algo ruim, eu vou ligar, eu sei que está ali naquela gaveta. Se não acontecer nada, aquele papel vai ficar amarelo e seco e não vou olhar para ele, e às vezes depois de anos que a gente vai lembrar daquilo lá. Só que no seguro de responsabilidade civil não é assim que funciona. Por quê? Porque eu posso ter um procedimento que não foi como desejávamos e o cliente vai manifestar uma insatisfação. Então, a partir do momento que o cliente me notifica e diz, olha, eu não estou feliz, ou eu vou parar o procedimento, ou eu quero meu dinheiro de volta, a gente tem que informar a seguradora. Porque, inclusive, está no Código Civil. Não vou lembrar o artigo agora, tá? Mas depois, se quiserem, eu posso colocar como um comentário aqui. No Código Civil, está claro que se depois de 1 ano não foi comunicado à seguradora, ela não tem obrigação de arcar. Então, imagina que eu sou um profissional da saúde, eu te atendi, você registrou uma reclamação e eu fiquei quieto, não comuniquei. E aí você deixou passar por um tempo, mas como não prescreveu, 1 ano depois você entrou com uma ação. Se eu não tiver comunicado na data onde aquela reclamação foi gerada, eu perco o direito à indenização. E acontece. Perfeito. E acontece. Então, para quem é profissional da saúde que tem o seguro de responsabilidade civil, lembra disso, não se esquece disso. Como é que a gente faz isso para contingenciar esse risco lá na FBN? A gente mantém um contato frequente com o cliente. Então, a gente mantém uma régua de relacionamento, a gente envia para o cliente informações, a gente construiu um manual de proteção clínica, que é uma forma do profissional ter consciência de todos os riscos que estão ali na matriz das atividades dele. Então, para que a gente faz isso? Para ele lembrar da gente com mais frequência, porque normalmente você esquece do seguro, de quem te vendeu o seguro, até de que seguradora você contratou, porque não é um tema que você gosta de ficar lembrando, você gosta de lembrar de viagem, você gosta de lembrar de bons momentos, o seguro te remete a uma insegurança, né, pela forma como foi comunicado. Então a gente mantém essa frequência para o cliente lembrar, olha, realmente tem um cliente aqui que está insatisfeito. Ele manifestou formalmente essa insatisfação? Sim, ele manifestou. Então já deixa comunicado, não vai te prejudicar, não vai aumentar o teu custo, mas você está aguardando ali uma possibilidade de numa notificação futura ser atendido. É até você ajudar a criar, meio que criar processos dentro da própria clínica, né? Sim, exatamente. Você comentou do Código Civil, quando a seguradora, a corretora, obviamente faz ali o seguro, também prevê a questão do Código de Defesa do Consumidor, existem coisas previstas ali? Sim, existe. O que acontece, Luciano, é que depende muito do contexto, né? Mas esse caso que eu citei, por exemplo, de uma marca ter várias unidades, o cliente, quando entra com uma ação, ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Já não está mais relacionado à atividade. Por quê? Normalmente é uma franqueadora e a atividade dela não é atividade clínica, a atividade dela é a expansão daquela rede através do marketing, da gestão do suporte e por aí vai. Mas lá, na atividade da clínica, lá sim existe uma atividade profissional amparada pelo seguro. Então, quando a clínica é acionada, o argumento que se usa nesse acionamento é o Código de Defesa do Consumidor. Agora, o seguro de responsabilidade civil, ele não existe para amparar ações administrativas. Então, se o que está sendo questionado pelo cliente é uma questão contratual, é uma questão do parcelamento, é uma questão de prazo, aí já não envolve mais. Certo. Tá? O que o seguro de responsabilidade civil ampara são o erro médico, né, a falha na conduta do profissional ou eventual reclamação que surja, que pode não ter amparo pelo seguro, mas pode ter amparo para a defesa. Entendi. O honorário de defesa já começa a ser amparado. O Kleber, você falou de redes, né? Quando a gente tem um franqueador e tem o franqueado, e o problema ocorre no... Primeiro, todos os franqueados... A franqueadora pode exigir que todos os franqueados tenham o seguro? E aí, se acontece um problema num franqueado, a franqueadora também pode ser acionada? Sim. Bom... Primeiro, né, quando a relação de franqueador e franqueado é regida por um documento chamado COF, Carta Oferta de Franquia.
Normalmente as cartas ofertas de franquia prevêem a contratação de seguros. Algumas ainda não falam de responsabilidade civil, mas as maiores quase sempre. É importante, por quê? Porque ela precisa dar responsabilidade a quem é responsável. Então, eu posso arcar com o meu risco, mas eu tenho uma orientação para contratar um seguro. Agora, normalmente sim, normalmente é acionada. Normalmente a marca é acionada. Porque a marca é o que aparece mais, tem Exatamente. vamos dizer, o ônus de afetar a marca e acaba afetando outros franqueados, porque de repente sai uma notícia na mídia que aquela Exatamente. unidade acaba prejudicando, né? Eu fico Exatamente. imaginando, eu estou olhando do ponto de vista de marketing aqui. Sim, justamente por isso a marca ela precisa se preocupar com programas de prevenção, que é o que a gente faz. Porque vender seguro, né, no Brasil tem 130 mil SUSEPs emitidas, ou seja, tem bastante gente vendendo seguro. Agora, ter um olhar, colocar o sapato do cliente, né, ter um olhar para o cliente e construir um processo onde esse cliente, além de poder comprar um seguro mais adequado e com uma condição melhor, ele ainda tenha onde buscar informação o tempo todo, já não é tanta gente assim que faz. É isso que eu falo que é o diferente, né? É a forma de atender. Né? E aí, quando uma marca... Porque assim, imagina que nós temos uma agência. Então, nós temos a nossa preocupação com o nosso time. Só que a gente franqueou essa agência, igual uma V4. O cara tem agências no país inteiro. Então, ele, por mais que ele está delegando as atividades para aquelas diversas unidades, a marca dele está lá. E é isso muitas vezes, né? Quando a pessoa, vamos dizer assim, sofreu algo que não gostou e quer reclamar, é muito onde ela vai, né? Na exposição negativa da marca. Sim, não é nem tanto na solução do problema em si, mas na exposição negativa da marca, principalmente até nas redes sociais. Né? Muitas vezes o profissional nem é citado. Quem é citado é a unidade, que o contrato está em nome de um CNPJ, e a marca. Muitas vezes o profissional não é citado. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, eu vou pedir para o Kleber explicar para a gente, para você, que é um profissional da saúde, empreendedor, quais são os primeiros passos para poder se prevenir e se proteger com o seguro. Então não saia daí que a gente volta já.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, falando de um tema muito importante, que são os seguros para o setor da saúde, com meu amigo Kleber, dando uma aula aí pra gente. Bom, você sabe que no último bloco, antes de a gente continuar nosso papo, a gente sempre traz as notícias da semana. Funcional Health Tech integra sistemas da PetBot e lança no mercado de varejo de alto custo de medicamento uma ferramenta digital de adesão a tratamentos. O programa Jornada Integrada de Fidelização oferece suporte para usuários de fármacos contínuos, estimulando a adesão e o controle de doenças. A Funcional Health Tech, maior ecossistema integrado de saúde, pioneira e líder em programas de acesso e adesão em Data Driven Care no Brasil, lança o programa Jornada Integrada de Fidelização para soluções, Programa de Benefícios em Medicamentos, PBM, e Programa de Suporte ao Paciente, PSP. Ferramenta projetada para aumentar a adesão ao tratamento dos pacientes que atuam em conformidade, obviamente, com a Lei Geral de Proteção de Dados. A novidade é o resultado da integração dos sistemas da Funcional com os serviços da startup PetBot, a tecnologia de chat e-commerce mais utilizada em farmácias. Isso é muito legal, viu, pessoal? Tem muita health tech, a gente estava falando sobre isso. Essa nova ferramenta representa uma evolução na jornada para fornecer suporte completo aos usuários de medicamentos contínuos, aliando entrega de valor e estratégia de negócio para o setor farmacêutico. A jornada integrada de fidelização e a expansão digital de forma omnichannel, incluindo WhatsApp, SMS e e-mail, oferece um serviço adaptado às necessidades e preferências de comunicação dos pacientes, integrado com os programas de fidelização e suporte à adesão ao tratamento. Eu acho isso muito legal porque, só para você ter uma ideia, a ferramenta integrada de fidelização, além de apoiar os usuários, também gera conversão em vendas para o próprio varejo, que obteve um aumento de 60% em um período de 15 dias após a integração com o paciente. Além disso, um detalhe aqui importante a gente falar, o quanto isso ajuda em toda essa comunicação mais fluida e humanizada e, obviamente, cuidando aí da prevenção da sua saúde. Bom, vamos para a próxima notícia, muito legal agora, porque o Ministério da Saúde lança campanha para promover a doação do leite materno. A ação criada pela agência Nova visa informar e sensibilizar a população sobre a importância da causa e aumentar o estoque nos bancos de leite humano. Vamos ver o filme? A vida é uma luta. Para alguns, ela começa cedo. Se você pode, doe leite materno. Vida em cada gota recebida. Muito legal, né? Sempre te traz as notícias do mercado aqui da saúde, muito movimentado o mercado da saúde. Essas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, o abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing de comunicação, com uma editoria específica para a área da saúde. Kleber, a gente está quase no final, a gente ainda vai ter drops, viu, pessoal? Daqui a pouquinho. Por onde começar? Montei uma clínica, procuro o FBN, o processo dessa avaliação de risco, essa matriz, por onde começo a me prevenir e a me proteger? Tá legal, Luciano. Bom, muitas vezes, né, a gente liga o início de uma atividade a montar uma clínica, mas na área médica nem sempre é assim, né? Na área médica a gente vê o profissional saindo da faculdade e começando a lhe dar os primeiros passos. Então, essa preocupação com a defesa, né, a proteção financeira e jurídica, para mim, deve começar antes até dele empreender na área médica. Uhum. Então, eu acredito, né, que já deva estar sendo introduzido esse tema nas universidades, mas isso está relacionado com a proteção do patrimônio do profissional durante toda a carreira. Não só depois que ele tem uma clínica. Então ele pode trabalhar em uma ou mais clínicas. O médico pode trabalhar em um ou mais hospitais e o seguro é um patrimônio dele.
Então, por mais que a instituição, o laboratório, o hospital, a clínica tenha a sua apólice, o profissional tem que ter isso como um patrimônio dele. Ô Kleber, você falando disso, existe algum tipo de seguro, por exemplo, um médico é cirurgião, um seguro para as mãos dele? Existem seguros de vida, onde ele pode ter uma cobertura, né, para inclusive momentos em que ele estiver sem condições de atuar, estiver inapto. Então, a gente tem, por exemplo, profissionais que são nossos clientes, que têm seguros que fui jogar bola, estava andando de moto, estava andando de bicicleta, sofri um acidente e não tenho como exercer a minha profissão. Então, existe um seguro que garante aquela renda. Além do que, na cobertura principal do seguro de vida, né, normalmente eles são contados com cobertura de morte, invalidez. Então, dentro dessa cobertura também existe o destaque para eventuais perdas parciais que ele venha a ter também. Quando você está falando desse seguro logo que ele sai e, por exemplo, está em vários hospitais, qual o tipo de seguro? É para proteger, o que você falou, proteger obviamente o patrimônio, mas que tipo de seguro a gente está falando? Então, o principal, tá, na minha concepção hoje, falando de profissão, né? Ninguém faz medicina ou odontologia para trabalhar por um ano. Ao longo da vida, ele pretende ter aquela carreira dele. Quanto mais rápido ele estiver protegido, melhor. Por quê? Porque existe um princípio dentro desse seguro que é o da retroatividade. Então, imagina que eu e você somos profissionais da saúde, estamos envolvidos numa cirurgia hoje e terminamos o procedimento e fomos embora. Daqui a algum tempo, até 1 ano ou 2 anos, aquele caso se tornou uma ação, aquele hospital foi processado e no prontuário nós éramos os profissionais responsáveis por aquele procedimento. Então nós podemos ser acionados. Ainda que tenha passado muito tempo, se eu tinha seguro desde o início da minha carreira, eu estou protegido ano após ano pelo princípio da retroatividade, porque as apólices não sendo interrompidas, uma vai cobrir a outra. Então eu tenho casos em que nós defendemos o cliente de uma ação de 2015, Perfeito. porque ele já tinha o seguro. Então, a partir do momento que o profissional começa a atuar, ele já está em risco. Ô Kleber, você falou de uma coisa importante, a gente está quase no final do programa. Nas faculdades orientam isso? Ou deveriam orientar? Essa resposta eu vou ficar te devendo, mas sim, deveriam orientar. Por quê? Imagina, eu, por exemplo, tenho 2 corretoras de seguros, tá? E elas têm apólices de responsabilidade civil com valores específicos baseado no tipo de risco que a gente atende. Já tive falha na minha profissão. Já aconteceu. Sim. Aconteceram 2 vezes nesses 28 anos de eu ter que arcar com o sinistro, de eu pagar pelo prejuízo do meu cliente. Porque uma vez foi num arquivamento de um boleto de pagamento, há muitos anos atrás, houve uma falha do meu profissional, e na outra vez teve uma transmissão de proposta que era para ter sido de um jeito e foi do outro. Haviam as duas, ela transmitiu-a com menor custo, quando na verdade o risco era o maior, e a seguradora se negou a indenizar. Então, eram valores... nas 2 situações, na primeira era um valor mais significativo, na segunda menos, mas que eu arquei. Porque é a minha responsabilidade. Não tem como você fugir da sua responsabilidade, eu nem quero. Mas você tinha um seguro para você mesmo. Mas eu tenho. Eu tenho uma apólice de responsabilidade civil já há muitos anos. Eu não cheguei a acionar, porque aqueles valores não justificavam acionar. Mas eu avisei a seguradora de que eu tive aquela reclamação, não acionei o seguro e fiz o pagamento. O último, inclusive, foi em 2019. Era um Toyota Yaris que o cliente bateu e a seguradora se negou a pagar. E nós fizemos o reparo. Então, assim, por que eu estou contando isso? Porque todos nós estamos sujeitos. Então, sim, a universidade deveria, ou deve, dizer, olha, a partir do momento em que você, profissional, executa a sua profissão, você está sujeito a cometer uma falha, um esquecimento, um deslize. Até o advogado tem seguro de responsabilidade civil, porque ele pode perder o prazo da ação.
Eu já tive um advogado que perdeu meu prazo. Sim. Então, eu perdi o benefício de saber se eu ia ganhar ou não. Uhum. Então, existe uma cobertura de perda de prazo dentro da apólice de responsabilidade civil, inclusive para os advogados. Agora, para um médico, assim, eu já cheguei a ficar num consultório médico das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, vendo gente entrar e sair o tempo todo. E, às vezes, tem ali um procedimento. Né? Então, tem uma vacina, uma injeção, Sim. alguma incisão. Então, assim... eu não vejo como um profissional que lida com algo desse nível não está protegido. Eu não consigo entender. Né? Acho que a universidade também não deve, ao longo do tempo. Se não faz, vai fazer. Bom, se você não tem seguro, faça. Bom, antes de a gente encerrar o nosso programa, Vitão, vamos rodar o Drops em Marketing e Saúde? E não podia ser diferente, a nossa dica é da Feira Hospitalar, que vai acontecer agora em maio, de 21 a 24. Está aí na tela o site para você poder acompanhar. Então visite a maior feira do mercado aí de saúde, né? A Hospitalar, que é uma super feira, muito legal. Peraí, Vitão, acho que você tá no da Saúde Business. Vai pro da Hospitalar ali, que é importante, uma super feira. Aí, obrigado. Para vocês, a gente vai estar lá, obviamente, cobrindo. É um evento fantástico. A gente fala muito de inovação, tecnologia, profissionais da saúde, enfim, o conteúdo muito legal. Então, fica aí. Tenho certeza que você também estará lá. Então, do dia 21 a 24 de maio, no São Paulo Expo, a Feira Hospitalar. Legal? Bom, Kleber, muito obrigado de você ter vindo aqui, explicado tudo isso pra gente. Tenho certeza que a audiência gostou e a gente pôde orientar muitos profissionais e empreendedores da saúde. Obrigado, viu? Sempre que puder, tá sempre aberta a nossa casa para você. Tá bom, Luciano, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente escolheu como propósito de vida, que é o propósito de proteger. De fato, né, a gente, ao longo do tempo, começou a perceber muito valor, né, a partir do momento em que você vê situações em que a pessoa talvez perdesse tudo, e ali naquele momento ela vai ter o constrangimento da perda, como a gente sempre tem, né, de uma ação. Ninguém quer sofrer isso, mas tem um telefone para ligar, sabe que vai levantar a mão e vai ter um respaldo no momento em que você ia ficar perdido. Você vai ter alguém para te defender e é muito importante isso, até porque, diante de uma reclamação, o profissional vai continuar atendendo. Sim. Então ele tem que ter condições emocionais de fazer isso, e o seguro ajuda a manter essa estabilidade emocional aí. Então eu quero agradecer muito. E com certeza também, e a orientação, né? Todo o respaldo que vocês dão. Muito obrigado. Bom, e agradeço você que esteve com a gente, acompanhando aqui pela VESA TV, mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Se você quiser rever este programa, é só acompanhar lá no YouTube da VESA TV e nos nossos canais digitais. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do Marketing Saúde para você. Até lá.